Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Nossos queridos telespectadores de Novo Hamburgo já estão conosco há mais tempo, mas também Estância Vera e Campo Bom e Sapiranga. Queridos telespectadores que nos prestigiam com essa sintonia, isto muito nos orgulha. Hoje eu tenho a grata satisfação mesmo de trazer uma figura que eu admiro muito, admiro demais, meu colega de profissão. Eu tenho convivido com ele. Nós trocamos experiências, eu aprendo mais com ele porque ele é mais novo do que eu, e a gente aprendeu que a vida não retrocede. Essa história de que, os mais velhos, não, isso não é verdade. Nós, os mais velhos, temos que aprender com os mais novos. O mundo vive se oxigenando e indo para frente. Então, tenho o prazer de mostrar para vocês, meu querido Rodrigo Giacometti, diretor da Rádio ABC 900, que agora andou aprontando no jornalismo hamburguense. Pela primeira vez na história de Novo Hamburgo e do Rio Grande do Sul, uma pessoa tão importante como o Dr. Sérgio Moro, considerada uma das maiores personalidades do planeta, do mundo. O Rodrigo falou com ele, conversou com ele, trocou e-mails com ele, recebeu ele, entrevistou ele ao vivo, uma coisa inédita, ninguém tinha conseguido fazer isso, várias perguntas, algumas perguntas bastante indiscretas até, mas necessárias. Então ele conseguiu um feito que eu considero o maior feito jornalístico na história da nossa cidade. Nunca se fez. O NH teve momentos, rasgos assim, de fazer alguma coisa diferente. Isto. Agora, trazer uma personalidade dessa, entrevistar ela, é coisa que devemos ao Rodrigo. Eu tenho a impressão que lá atrás, essa sugestão deve ter surgido do nosso mestre, o Mário Guzmão. Eu imagino. Isso não é uma informação oficial, até porque ele é avesso a qualquer tipo de divulgação nesse sentido. Mas eu penso que foi dele. Aí o Carlos Eduardo, o Ado, que é o presidente do Conselho de Administração, conversou com o Rodrigo. E era um desafio impossível. Se tivesse dito para mim, eu disse, não, isso não vai funcionar. Pois o Rodrigo fez funcionar. Por isso que ele está aqui. Rodrigo, tu és um exemplo que os militares, no tempo da ditadura, eles tinham verdadeiro pavor. Que alguém que não tivesse feito jornalismo pudesse trabalhar no jornalismo. Eles não queriam advogados, sociólogos, eles não queriam saber de gente que pensa, que está fora do meio jornalístico, atuando no jornalismo. Tu és um advogado que estás dando um show de bola no jornalismo. Por que essa coisa de ser advogado e depois mudar para aquela que eu considero, eu sou suspeito de dizer, e por isso eu digo, a melhor profissão do mundo, a mais apaixonante? O que deu para o senhor, advogado, mudar de profissão? Tu já respondeu perguntando, quando fala em paixão, né? Boa noite a você, Aurélio Decker, aos seus telespectadores, e eu já começo dizendo que não vem me passar cachorro aqui ao vivo e a cores, né, com essa história de que tu aprende mais comigo do que eu contigo, né? Vamos por partes, vamos organizar a bagunça, né? Eu tenho muito a aprender porque, sim, acredito que história, antiguidade é posto, e digo e falo que vários dos casos que eu, enquanto um jovem ouvinte e leitor, mais leitor naquela época, do Aurélio Decker, me fizeram apaixonar pelo jornalismo. Então, sim, claro que a gente troca muita informação, troca muita ideia e admiro muito o trabalho do Lelo. Acredito que sim, a gente ensina também, né? Não vou ficar com esse papo de que não, só os mais velhos ensinam, não. No ritmo, na correria, a gente troca informações, mas eu ainda tenho muito mais a aprender contigo do que vice-versa. Vamos organizar essa primeira premissa que tu quis largar aqui e não passou batido. Então, sim, aprendo muito mais contigo do que ao contrário. Mas, claro, há uma troca de informações e de experiências. Agora, o porquê pelo jornalismo, eu me criei sendo jornalista. Me faltam cerca de 10 ou 12 cadeiras para concluir o jornalismo.
Eu com 5, 6 anos, dizem minha avó, minha mãe, que eu já narrava jogos de botão. Que eu narrava jogos na televisão e saía gritando, gol! Fazendo a narração esportiva com 5, 6 anos de idade. Jogava botão e fazia as narrações. Então, sempre o rádio foi a minha paixão, né? Depois de uma certa idade, eu acabei indo para o jornalismo, melhor, para o direito. Optei por sair do curso de jornalismo, por algumas questões profissionais na época, mas o rádio sempre foi andando em paralelo. Não é paralelo, é paralelo, junto. Alguma né? influência assim do pai e da mãe? Não, Não. repórter não, tu tem que fazer direito. Não, tipo, antigamente não. era tira o contador. Não, quem coisas. abriu a oportunidade para mim entrar em rádio com 16 anos foi meu pai. Ah, Conversando mas que bom, ótimo. com o Junca. Ah, o Junqueira, lá. Junqueira, Um abraço, Junqueira. um deve dos estar meus assistindo. padrinhos, voltando de um jogo do Grêmio, porque eu nunca escondi a minha coloração clubística, e já não estou mais em idade de esconder, né? E ninguém é perfeito, né? Claro. Então, voltando de um jogo do Grêmio, o Junca perguntou o meu pai perguntou pro Junca, não consegue uma oportunidade para esse guri? Ele é apaixonado por rádio, ele adora microfone, eu fazia os jornaizinhos da escola. Grêmio estudantil eu fazia jornal, fazia revista, reunia com a família, eu fazia jornais também, revistas, fazia entrevistas com minha avó, com meu avô, com os meus pais, então sempre tive isso. E com 16 anos de idade, o meu pai numa conversa com o Junca conhecia o Laerte Santos, conhecia todo o pessoal da Rádio Progresso de Barceleu, então. Isso lá nos idos de 1988, e o gerente da rádio era o Laerte Santos. Então, o Junqueira disse, não, eu vou dar uma chance para ti. E aí eu fui lá. E pelas mãos do Laerte eu entrei na rádio com 16 anos de idade. Claro que sem carteira assinada. Foram saber a minha idade uns 6 meses depois. Tu pagava para trabalhar. Tudo por tua conta. Exatamente. Eu gostava, era apaixonado, ganhava um cachezinho aqui e ali. Então, devo isso ao seu Caio Giacometti, meu pai, que sim, me abriu. Ele nunca foi radialista, minha mãe não tem nenhum jornalista na família. Então, não sei de onde surgiu realmente essa paixão. E depois foi uma vontade minha mesmo. Por alguns descaminhos, eu saí da Rádio Progresso na época, eu tive algumas outras experiências, e o jornalismo naquela época, Lelo, final dos anos 80, ele era muito restrito. Tinha uma emissora grande da capital quebrando, demitindo e encerrando. Caldas uma única, Júnior, Caldas Júnior. Guaíba. A Band era muito incipiente. E só tinha a gaúcha, digamos assim. Sim. Então eu não vi um mercado para mim naquele momento, tinha outras oportunidades profissionais e não me via motivado naquele instante, isso com 19, 20 anos, a concluir o jornalismo. E não pela paixão de ser advogado, tanto que eu advoguei só 2 anos, eu não gosto, não tenho a vocação para o direito. Eu advoguei 2 anos depois de formado, mas sempre com o rádio junto, sempre fazendo free, às vezes sem ganhar nada, mas sempre tendo envolvimento com a Progresso, depois com a de São Leopoldo, a 1530. Que era Progresso também. Que era Progresso também. Então, só sempre... como advogado, uma pergunta. Tu trabalhou no civil ou no crime? No civil. No civil. Tu achava que o crime não compensava? O crime não compensa. Não compensa. Nós tínhamos um advogado envolvido aqui, um escritório que advogava com bancos, né? Nós éramos advogados de bancos. E mesmo assim, nesse escritório eu atuava na área de família. Por quê? Porque tu conversa, tu interage. Sim, tu fazia entrevista. Eu unia casais. Tu estava entrevistando. Os casais iam lá para se separar e eu unia. Só faltava o microfone, que tu queria entrevistar. Eu queria juntar, enfim. E na área dos bancos eu fazia os acordos. Que daí eu podia ver como negociar e tal, porque eu sempre fui dessa área de negociação. Tanto que eu fui representante comercial por 20 anos. E o rádio sempre em paralelo. Tu trabalhava em que empresa? Eu vendi para a Metalúrgica Daniel, muitos anos. O Hélio Giacometti, nosso amigo. Eu vendi para Tiro Forte, eu vendi para a Clabira de Três Coroas, eu vendi para a JR Metais, do João Halbert, meu grande amigo, grande ouvinte. Todos os lugares onde eu trabalhei, eu volto. E entro pela porta da frente. Não, mas agora chega, né? Fica agora chega. Agora 9 anos já, em outubro eu completo 9 anos de Grupo Sinos à frente da Rádio ABC. E costumo dizer, eu não trabalho. Eu me divirto. É verdade. Né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço e poder ter essa possibilidade de trazer Sérgio Moro para cá, com certeza é uma realização, mas não muda a pequena entrevista, o pequeno contato que é conseguido. A notícia da esquina. Exatamente. Os debates com os candidatos aqui da nossa região, eu continuo fazendo com o mesmo tesão, com a mesma vontade.
independente de ter ou não trazido Sérgio Moro aqui para a nossa região. Porque eu sou apaixonado realmente pela possibilidade de estar próximo ao microfone. Um dia desse lá na Fevale, me entrevistaram, e aí a repórter disse: Aurélio, depois de 40 anos tu não cansou? Eu me sinto, abre aspas, um vadio. É verdade. Vocês vão achar que eu exagero. Eu não tenho a impressão que eu trabalhei. É verdade. Não estou fazendo tipo, ai, como ele é modesto, mas que espetáculo. Não, eu tenho a sensação. Eu gosto tanto do que eu faço. Desde o início, e por incrível que pareça, eu tenho o mesmo amor ainda agora, como há 45 anos atrás. Eu tenho a impressão que eu nunca trabalhei. Eu tenho a impressão que eu sempre fui fazer uma coisa que eu adoro fazer. Agora nós vamos estar chegando o dia da eleição. Pra gente, nervoso, sabe? porque... Algumas eleições eu não trabalhava. Eu estava fora, enfim, né? Eu não tive envolvimento com rádio. Tinha uma coisa eu errada. Saía para passear nas cidades e ver as zonas eleitorais, para ver o que estava acontecendo. Era uma coisa assim, e hoje tem a perspectiva de que no próximo domingo, eleição, a gente já vai estar na rádio às 6 horas da manhã. Nós vamos sair de lá às 10 da noite. É um prazer. É muito bom saber que as pessoas vão ouvir lá pelas 8, 9 da noite, quando eu estiver anunciando no microfone da Rádio ABC 900. Fulano de tal é o novo prefeito de Novo Hamburgo. Isso E aí as ligações não param, o pessoal fica louco. Ainda mais em eleição municipal. Os vereadores também são importantes saber. Então a gente trabalha 12, 13, 14, 15 horas e não nota que está trabalhando. Eu me lembro da última eleição, na frente dos diretórios, carro de som transmitindo a tua transmissão. Sim, né? Reproduzindo a tua transmissão, pessoal. Porque hoje em dia a gente acompanhando, porque recebe em cima. A gente recebe pelo sistema do TSE, então a gente recebe antes da apuração das urnas que acontecem aqui em Novo Hamburgo. Então é muito rápido, E é muito emocionante. Curiosamente, antes do Rodrigo voltar para o Grupo Sinos, eu liguei para ele, eu era diretor da rádio. Mas sabe o que é? Eu devo confessar isso. Eu nunca tive o cacoete da rádio. Eu trabalhei em redação, primeiro na 0 Hora, depois na Caldas Júnior, depois no NH, durante 35 anos. Mas em rádio eu nunca tinha trabalhado, a não ser em 2007 e 2008, durante 2 anos. Então eu entrei como diretor da rádio, eu não entrei como repórter da rádio, eu não entrei como editor da rádio, eu não entrei como coisa nenhuma da rádio, eu entrei de diretor. Oriundo da redação. Eu sou um gigolô, desculpe a expressão, um gigolô da palavra impressa. Eu sempre dependi disto, né? De escrever e ser sustentado pela palavra impressa. Aí, diretor da rádio. Tá bem, vamos ver o que é possível fazer. Vamos fazer jornalismo dentro da rádio. Mas eu não tinha o cacuete para isso. Eu ficava com vontade de ir lá para a redação, porque eu gostava mais da redação. Mas, enfim... Aí fizemos um livro sobre a China, Eu disse, não, eu vou sair do Grupo Sinos, depois de tantos anos eu não quero mais ser diretor, e me dá uma saudade do salário que eu ganhava, uma coisa impressionante. É um espetáculo, uma saudade, eu morro de saudade daquele salário. Mas aí saí da empresa, então. Está fazendo sinal que tem que fazer intervalo. Tá. Aí eu liguei para o Rodrigo. Rodrigo, tu não gostaria de trabalhar na rádio, para ser o gerente aqui da rádio? Por quê? Era assim uma transição, ele seria gerente, eu ia sair e ele ia ficar de diretor, evidente. Não, pois é, papapá, ele fez pouco caso do meu convite. Não deu muita importância, eu acho que ele já sabia que era deixar eu esperar uns dias, ele ia entrar de diretor, não ia entrar de gerente. Depois o que aconteceu? Quero direito de resposta. Eu saí do jornal e foi contratado como diretor, um espetáculo, uma grande escolha. Não poderia ter sido melhor. Isso foi de fevereiro a outubro. Tu me convidou era fevereiro, início de ano. Em outubro só? Em outubro eu fui pro Grupo Sinos. Não, outubro, agora vai fazer 9 anos. O que aconteceu? Eu sou muito... Como eu te disse, todas as empresas que eu trabalho, eu volto pela porta da frente. Graças a Deus. Ótimo. E eu estava no meio de um trabalho maravilhoso com o Sérgio Yost. Na revista Expansão, bela revista. Então, adoro o Sérgio Yost, adoro já vamos fazer intervalo, Então, só para o meu direito de resposta. Eu não esnobei. Direito de resposta. Eu não esnobei, não imaginava que nada que estava por acontecer. Eu só tinha a sensação de que eu ainda tinha que criar mais raízes na revista Expansão. Que legal. Então, em respeito ao Sérgio, claro que eu entrei um convite do Aurélio Decker, um convite do Grupo Sinos,
sensibiliza qualquer um. Mas eu ainda estava plantando na Revista Expansão. Que bom. Então, em respeito ao Sérgio, em respeito à Ana, a toda a sequência de trabalho, e o Lero ainda disse, olha, o cavalo passa encilhado uma vez. Uma vez só. Paciência, sou fiel a quem é meu parceiro hoje, iniciando o trabalho. Eu estava uns 6, 7 meses, ou 8 meses na Revista Expansão, e eu queria terminar aquele ciclo. E aí fiquei mais 6, 7 meses, e depois sim, aí vinha a ser diretor da Rádio ABC. Mas não esnobei. Quem sou eu para esnobar? Aurélio Decker, Grupo Sinos e qualquer coisa que o valha. Eu tinha um sentimento de fidelidade, como tenho até hoje, para o Sérgio, para a Ana e para toda a equipe da Revista Expansão. Então não podia deixar aquele trabalho no meio do caminho. Então por isso que naquele momento eu não aceitei o seu convite. Feito a direito de resposta. Antes do intervalo que ele vai fazer agora, eu quero dizer uma coisa. O Rodrigo pegou a rádio e fez assim com ela, cachapum, transformou numa outra coisa monumental, maravilhosa, jornalística, atuante. Dá gosto. Ui, que coisa. Então, virei um fã da rádio. Eu sou um fã dele, virei um fã da rádio. Recíproco Intervalo, verdadeiro. intervalo.